Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios 5. A partir do verso 18 hoje. E não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Versículo 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua própria mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor e a igreja. Muito bem. Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Oremos. Santo, Senhor, é o teu nome, e bendito ele será para todos sempre. Que o teu reino, Senhor, ele venha, que a tua vontade, Senhor, sempre é estabelecida e feita, e queremos, Senhor, te pedir então perdão pelos nossos pecados, e queremos também, Senhor, pedir perdão, Senhor, àqueles a quem nós temos ofendido. Pai, livra-nos da tentação, livra-nos, Senhor, do nosso coração enganoso e perverso. Pai eterno, peço que o Senhor nesse instante esteja através do teu Espírito abençoando cada uma destas almas que estão aqui. Fala conosco através da sua palavra. Fala o que precisamos ouvir e nunca o que queremos. Pai maravilhoso, eu peço então perdão pelos meus pecados e faltas, e quero, Senhor, sempre engrandecer o teu santo e bendito nome. Agradeço, Pai, por cada uma das almas que o Senhor trouxe até a sua casa nesta noite. E também peço por aquelas que não estão presentes. Abençoe o irmão Renivaldo que está viajando, e abençoe nossos demais irmãos que por algum motivo eles não estão aqui. Mas peço que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. E é em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Em alguns cultos nós temos insistido em falar sobre a questão da família, porque creio que família, biblicamente, foi Deus quem instituiu, foi Deus quem criou, e é Deus que sustenta a família.
Só existe família por causa de Deus. Só existe família por causa daquele serviço que Deus prestou chamado graça ao nosso favor. E uma família que deseja ser abençoada e feliz, bem-aventurada, ela precisa entender que se Cristo não estiver e não for o centro da sua família, da sua casa, então você vai buscar muitas felicidades, mas não vai encontrar nenhuma. É por isso que Paulo, então, ele chama os irmãos da igreja de Corinto a uma plena comunhão em Cristo. Paulo também deixou bem claro para nós, em Atos dos Apóstolos, quando ele está pregando para os gregos, que fora de Deus não tem vida. Porque nele nós existimos, nos movemos, então fora de Deus não existe vida. E aí Paulo deixou claro que quando nós transgredimos a palavra de Deus, nós nos tornamos inúteis. E aí Deus veio então e nos resgatou pela sua maravilhosa graça. O que é graça? Graça é aquilo que Deus se propôs na eternidade em fazer por nós, em sustentar a família pela graça até o final de todos os tempos. Deus empregou esse trabalho para salvar a nós e também a família, e também salvar o relacionamento, porque um Deus santo que vai coexistir com os pecadores que somos nós, porque Jesus disse que nós seremos um, e somos um nele, como ele é um do Pai. Então é uma existência, é uma coexistência, é uma vida. Falamos também que família, autoridade e graça. Uma família que perde o sentido da autoridade é uma família que se perde, porque quando Eva, que foi instruída pelo seu marido chamado Adão, que passou a informação que Deus tinha transmitido para o Adão, de toda a árvore do jardim você pode desfrutar, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode, porque no dia que você fizer isso você vai morrer. Quando a Eva quebrou a autoridade, então todos nós, juntamente com o Adão, nós caímos. Então nós temos insistido em falar sobre a questão da família, que família tem sido atacada através dos tempos pelo inimigo da alma, porque se não existir a família, se a família se desconstruir, se a família perder o sentido de Deus e da presença de Deus no meio dela, então, meus irmãos, tudo vai entrar num caos. Quando nós perdemos o sentido de autoridade, você já viu alguma instituição sobreviver sem uma autoridade? Você imagina um país sem um governo? Você imagina uma cidade sem um governo? Você imagina uma casa sem um governo? Então tudo fica entregue, cada um vai fazer o que quer, o que pensa, então vai virar uma anarquia. Então Deus vem trabalhando nos nossos corações e na nossa vida para tratar conosco sobre família. E não tem um texto mais precioso do que esse que Paulo aqui. Só é possível uma mulher, eu vou falar de novo, esse texto aqui, ele é mais grave para os homens, porque se sujeitar, meus irmãos, é mais fácil do que amar e entregar sua própria vida. Ser sujeito é mais fácil do que você ter o ânimo pronto para entregar a sua vida. Ao contrário do que se pensa, esse texto aqui é pesado para os maridos, porque o marido tem que amar sua esposa mesmo, como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. E aí Paulo vai tratando do assunto, vai falando sobre a santificação, mas não é sobre a santificação que nós vamos falar nesta noite da família. O que nós vamos falar hoje é sobre família, casamento e graça. Quando a gente pensa em casamento, nós temos o mundo, ele tem colocado na cabeça das pessoas, meus irmãos, que casamento é algo que pode ser deixado de lado.
Nós estamos juntos já faz muito tempo, mas a gente não é casado. Mentira. Casado sim. Tem muita gente aí que já casou pelo menos umas 30 vezes. Como assim, pastor? Eu não entrei na igreja, não vesti de noiva, não precisa. Aquele que une o corpo com o outro é casado. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Isso aqui não é brincadeira, não. E aí o namoro de hoje namora com um ano, casou, aí larga daquela. Aí namora 3 meses com a outra, casou também 3 meses, largou. Aí namorou mais 5 meses com o outro, casou de novo, já tem 3 maridos. Como é que vai fazer? Porque a pessoa pensa que casamento ele entra na igreja, de verbo e nada, e alguém está falando algumas palavrinhas para eles. Por isso que quando você vai pensar em casamento, em família, por favor, pense como Deus pensa. Haja como Deus age. Tenha consciência disso. E até quando nós vamos ficar batendo cabeça, sofrendo? Nós cremos, meus irmãos, que casamento diante de Deus é indissolúvel. Não é cartório que acaba com o casamento. Não é o papel que o juiz assina que acaba com o casamento. Porque casamento é indissolúvel. Não tem igreja, não tem autoridade sobre esse mundo que possa dizer que isso acabou. A não ser Cristo. Até que a morte o separe. Pronto. E como nós temos tratado as coisas na nossa vida, como nós temos tratado a nossa família, como, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento que a família tem com Deus, ela causa-se um impacto dentro da família e dentro dos familiares e de todos aqueles que estão à nossa volta. O relacionamento que a sua família tem com Deus vai ser um impacto como uma bomba no meio dos seus familiares. Vai ser, meus irmãos, um impacto na sua sociedade onde você está inserido. O relacionamento com a nossa família também, ele pode demonstrar aquilo que nós temos de relacionamento com Deus. De que como o relacionamento com a família pode afetar o meu relacionamento com Deus. Então, se o meu relacionamento com Deus, da minha família, pode causar um impacto na sociedade, no meio dos meus familiares, dentro da minha própria casa, também o meu relacionamento com a minha família pode causar um impacto no meu relacionamento com Deus. E aí é onde surgem muitos problemas e muitas dificuldades. Porque a gente nunca está pronto para tratar do assunto com clareza e esclarecer as coisas da nossa vida, colocar as coisas em ordem, porque se você já tratou da natureza, agora você põe elas em ordem. E eu gostaria que os irmãos então abrissem agora suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 12. Livro de Gênesis, capítulo 12. Primeiro livro escrito por Moisés, chamado Gênesis, que é o princípio. Capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos,
quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então nós vamos falar da primeira família. A primeira família, a família aqui de Abraão, mas não a primeira, mas a de Abraão, chamado para ser o primeiro patriarca, o Abraão. Ele mora em Ur dos Caldeus, ele mora lá onde é a Babilônia, e aí ele é chamado por Deus. Aí você fala para mim assim: pastor, como é que Deus chamou Abraão? Não tinha Bíblia, não tinha ninguém lá em Ur. A Bíblia diz, e a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus, os homens, acabam achando graça diante dos olhos de Deus, como Noé foi achado graça, como Enoque foi achado graça. Aí você pergunta para mim: pastor, como que Deus fez? Eu não sei como que Deus fez, meus irmãos, mas eu sei de uma coisa, que do mesmo jeito que Deus derrubou Saulo, para ele se tornar o maior apóstolo, do mesmo jeito que Jesus chamou o Levi para ser o Mateus e escreveu o Evangelho de Mateus, Deus chamou o Abraão. Deus chamou o Abraão numa terra onde o nome de Deus não era proclamado, uma terra de pagãos, uma terra onde não tinha instituído o Deus dos céus e o Criador dos céus e da terra. Mas de alguma maneira, o poderoso Deus que nós servimos, ele foi até Ur, falou com esse homem, eu não sei se por sonho, se por visão, mas ele falou com Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e vai para onde eu te mandar. E esse homem então, se ele ouviu essa voz de Deus, como Saulo, e ele foi chamado com a sua família, ele foi chamado só com Sarai, a sua esposa. Mas quando o Abraão, movido de convicção e fé, porque Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé, é o pai da fé, é aquele que sai de uma terra dele, do meio dos seus parentes, do meio da sua cultura, do meio dos deuses dos seus parentes, e vai servir um Deus numa terra que ele nunca viu. E aí esse homem chamado Abraão, quando ele mostra essa plena convicção que ele tem na voz desse Deus que ele ouviu, essa fé, essa certeza, porque nós temos certeza, meus irmãos, nós não trabalhamos com dúvida, porque Deus não deixa dúvida de nada. E aí ele chega do pai lá: pai, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Não, mas você vai embora para onde? Eu vou embora com a terra, porque eu ouvi uma voz, o Deus dos céus, aquele que criou os céus e a terra, ele me chamou para me ir lá para Canaã. Mas quem que é esse Deus, meu filho? Você está maluco? Não, você vai largar a sua terra, você vai largar o seu povo. Quantos anos Abraão tinha? 75 anos. Então isso não impede você de fazer nada na casa de Deus. E não impede de Deus chamar você para fazer nada. Porque esse homem foi chamado com 75 anos para andar ao lado do Eufrates, para não entrar no deserto. Ele andou pelo rio Eufrates todinho para chegar na terra de Harã, e depois da terra de Harã, ele então vinha para a terra de Canaã, aonde Deus lhe ordenara. Então a primeira coisa que a gente aprende, meus irmãos, é que uma convicção de fé, uma convicção de certeza, salva uma família inteira. Deus não teve que provar para o Abraão: espera aí, Abraão, vou fazer uma arca, vou mandar um dilúvio aí, vou mandar um profeta, vou mandar um raio do céu para você crer. Não, Deus falou com ele através da sua palavra: vai para onde eu te mandar ir. O grande problema nosso é que os nossos ouvidos estão tapados para aquilo que Deus tem falado conosco através da sua palavra. E na maioria das vezes a gente fica relutando com Deus, porque a gente está preso geograficamente. A gente está preso com família. A gente está preso em muitas coisas. Aí a gente fica impedido
de cumprir a vontade de Deus. A gente está preso com a religião da minha família. E aí Deus fala assim: não, pera lá, eu quero que você saia daí e vai lá para a terra aonde eu estou te mandando. E quando Abraão pronunciou isso para sua família, como é que você acha que foi isso? Você acha que eles entenderam tudo? Que eles bateram palma para Abraão? Isso mesmo, meu querido, vai com Deus, olha, Deus vai estar. Que nada! Eles devem ter jogado praga no Abraão até que você chega. O quê? Você vai sair daqui para uma terra que você nunca viu? Você está maluco? O que você vai fazer lá? Quantas vezes você já ouviu assim, ó, o que você vai fazer lá? Fala para mim. Aí Deus vem trabalhando no coração desse homem. Olha, você tem que ir para lá. Aí o sobrinho já se manifestou. Olha, rapaz, eu nunca vi uma convicção tão plena, tão forte de fé nessa pessoa. Como é que ele vai sair para ir para um lugar? Se o senhor for, eu vou com o senhor, tio. Já o Ló apareceu. E aí também seu pai veio com ele. E Abraão, então, meus irmãos, essa convicção de fé no meio dessa família, essa decisão plena que ele toma, o impacto que causa dentro da nossa casa. Eu já mudei muitas vezes de cidade. E para cada uma que eu fui mudar, eu fui chamado de doido. O que você vai fazer lá, pai? Fala para mim. O que tem lá? Lá tem ordem de Deus. Lá tem voz que eu preciso ouvir. Lá tem coisas para serem feitas. E aí Deus movimenta essa família, esse impacto causado na vida desses homens, o pai de Abraão, o sobrinho de Abraão, e todos eles saem da terra dos caldeus de Ur para ir para a terra de Canaã. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Então essa família sai, esse homem tem 75 anos. Ei, Abraão, já está perto de se aposentar, rapaz, fica aí. Já está logo, está perto de você receber a aposentadoria. Não fica preocupado com essas coisas não, não vai atrás desse negócio de voz não. Mateus capítulo 19. Não, eu tenho que ir para lá. Não, mas você já tem 75 anos, você vai ter que fazer uma viagem longa. Sua família, a Sarai devia ter o quê? Uns 65, talvez uns 10 anos de diferença. Porque quando ele tinha 100, ela tinha 90. Foi quando ela teve Isaac. E aí no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, versículo 28 e 29. Quando Jesus então foi interrogado pelo jovem rico, que queria ir para o céu, que queria saber o que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna, e os discípulos estão ouvindo aquela conversa. E eles dizem assim: mestre, se esse rapaz não vai para o céu, então quem é que vai? Aí Jesus diz: o que é impossível para os homens é possível para mim, fica tranquilo. E no versículo 27, então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho o entendimento da família do Abraão. Nós deixamos tudo. Nós deixamos a nossa terra, os nossos costumes, os deuses da nossa família, todo o interesse da nossa família. A gente foi contra todo mundo para vir para cá. Porque o que interessa para nós não é o lugar, não é a região, não é o povo, e não é o pensamento das pessoas, mas é o que Deus está falando conosco e o que Deus quer que a gente faça. O grande problema nosso é que muitas vezes nós somos movidos por aquilo que o outro pensa, o que o vizinho pensa, o que o outro acha, o que o outro também pensa, o que o tio pensa, o que a tia pensa. Nós temos que preocupar com o que Deus pensa. E aí quando Pedro diz, nós deixamos tudo, você sabe o que Pedro ele deixou? Ele deixou Cafarnaum, ele deixou o mar da Galileia, que ele amava, ele é um pescador, ele foi criado no mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce. Não é um mar, é um lago, uma lagoa, muito grande. E aí ele abandona a pescaria, ele abandona as redes, ele abandona o barco, tudo, a família, tudo para seguir Jesus.
porque ele entende que todas as coisas precisam ser deixadas em prol do nosso Senhor e Salvador. Mas, mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber? Faz a pergunta. Versículo 28. E Jesus lhe disse: em verdade vos digo que se me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós se assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então o grande problema nosso é que nós não estamos aí propensos pela nossa família a deixar muitas coisas, para que então toda a vontade de Deus se estabeleça dentro da nossa casa e da nossa família. Nós ainda estamos presos, e se Abraão fica preso lá em Ur, eu já estou com 75 anos, não sei se eu vou durar muito, Sara não tem filho, eu acho que não vai dar não. Mas ele foi, e sua fé foi tão grande que movimentou até mesmo os seus familiares. Sabe o que muitas vezes falta dentro da nossa casa? Convicção da nossa fé, certeza da nossa fé, para que quando a pessoa chegar diante de você, ela não olhe para você e veja você uma pessoa cheia de dúvida. Ela olha para você e vê você uma pessoa duvidosa, que não sabe de nada, está mais perdido, que segue em tiroteio. Aí o que tem que acontecer? Nós temos que ser convictos daquilo que nós temos de fé em nosso Deus, em crer que o nosso Deus sustenta a nossa família, e Ele vai sustentar ela até o fim. Que pela sua maravilhosa graça, Deus vai cuidar de nós todos os dias até a consumação dos séculos. E que Deus foi que prometeu. Isso não é uma promessa de homem, isso não é uma promessa de pastor de igreja, isso é uma promessa de Deus. O que Pedro tinha que saber é que sem o mar da Galileia ele ia continuar vivendo. Porque um homem que amava o mar da Galileia, e o mar da Galileia era o sustento da sua vida, ele tinha que entender que agora o sustento da sua vida é aquele que criou o mar da Galileia. É aquele que, quando fez a separação das águas, criou o mar da Galileia de água doce. O que nós não entendemos muitas vezes é que o Abraão tem 75 anos e ele tem que sair para que toda a sua família e todas as famílias da terra sejam abençoadas, porque ele tem que crer num Deus que vai sustentar ele todos os dias da sua vida. E ele não pode ter dúvida disso. Antes ele tem que ter plena convicção e certeza. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vai um pouquinho para frente de Mateus aí, Marcos, Lucas 14, versículo 33. E essa questão da família de Abraão, uma família que realmente, meus irmãos, tomou aquela decisão convicta, creu firmemente que Deus é capaz de fazer todas as coisas. E aí Jesus diz, em Lucas, capítulo 14, versículo 33, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Nós não vamos conseguir cuidar da nossa família enquanto a gente não entender que Deus é quem nos guarda. Nós não vamos conseguir transmitir a mensagem real para os nossos filhos, para que eles entendam que não é um governo humano que vai nos sustentar, que não é o PT ou o PSDB, mas é Deus. Que não é, meus irmãos, nada de instituição dos homens deste mundo, mas sim de um Deus Criador que fez todas as coisas. Nós não vamos conseguir transmitir para os nossos filhos que eles podem ficar tranquilos, porque Deus vai preparar para eles um casamento certinho.
que Deus vai preparar para ele, seja uma serva de Deus ou um servo de Deus, para que ele possa então viver para essa outra pessoa e entender o que é a plenitude do casamento. E Jesus disse que aquele que ainda fica apegado, preso, amarrado, ele tem um problema de não poder ser nem meu discípulo. Aí, quando nós temos a família do Abraão, nós temos o Ló, o pai de Abraão morreu, e aí ficou o Ló junto com ele. Capítulo 13 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 13. Aí vem a crise da família. E agora a família, como nós vamos lidar com a crise? A crise foi instaurada. Nós vamos descobrir por que tem essa crise aqui. Livro de Gênesis, capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 6. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera com sua tenda, entre Betel e Ai, e até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Eu quero que você preste bem atenção nesse final do versículo 4. Abraão invocou ali o nome do Senhor. Versículo 5. E também Ló, que ia com ele. E Abraão tinha rebanhos, vacas e tendas. Versículo 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Muito bem, agora apareceu aqui um problema na família. Tem um problema aqui, uma questão. Da mesma maneira que o Abraão cresceu, o Ló também, ele cresceu, constituiu família, tinha esposa. Eu creio, o Ló já tinha os seus filhos, e o Abraão ainda não tinha os deles ainda. Isaac não ia nascer, talvez ia demorar mais uns 15 anos ou 20 para Isaac nascer. Mas nós temos um problema de família. E o que dá a entender aqui no texto que nós lemos é que eles ficaram muito ricos, eles se apossuíram de muitas coisas, e aí então, no versículo 6, parece que a resposta da crise da família está respondida no versículo 6, mas eu não creio que a resposta da crise da família está no versículo 6, uma falta de capacidade da terra. Eu não creio nisso. Eu creio no final do versículo 4 para o começo do versículo 5. A Bíblia diz no final do versículo 4 que a família de Abraão edificava um altar ao Senhor. Mas a família de Ló, a única coisa que a Bíblia nos deixa relatado é que ela tenha muito rebanho e muito gado. Então você não vê a família de Ló levantando um altar para servir a Deus. Você não vê a família de Ló se disponibilizando a servir a Deus. Então, o problema, ao meu ver, da crise da família é o quê? O relacionamento que cada uma das famílias tem com Deus. O relacionamento da vida de Abraão, a família de Abraão com Deus, meus irmãos, era tão intensa que o lugar onde Abraão chegava, ele levantava um altar. E o Ló não fazia isso. Nem ele e nem toda a sua família, e nem toda a sua casa. E aí eu chamo a atenção dos irmãos e dos queridos, de todos os irmãos, que você acha mesmo que esse problema que foi instaurado aqui no capítulo 13 foi algo assim que surgiu num dia, né? Que os pastores de Abraão tiveram um problema lá com os de Ló, e naquele dia mesmo, ó, é o seguinte, Ló, vai para a direita e vou para a esquerda. Meus irmãos, problema de família dura anos e anos e anos e anos e se arrasta. A Bíblia não diz quanto tempo para chegar nesse dia aqui. Você imagina mesmo que a mulher de Ló chegou na Sara lá, vocês não estão deixando espaço para o nosso gado. E aí os filhos, eu tenho filhos. Você acha que o problema de família que se instaurou no capítulo 13 foi coisa de um dia, e no mesmo dia eles resolveram? Isso é coisa de tempos, meus irmãos. E não foi só uma questão de lugar por causa do rebanho.
Foi uma questão de cada uma das famílias ter um sentido de relacionamento com Deus em família. E quando eu olho para o texto do capítulo 13, então eu não vejo um problema financeiro. As famílias aqui não têm problema de dinheiro, porque tanto Abraão como Ló estão abastados. O problema não é o território, porque eles tinham toda a Canaã para criar o seu gado. O problema aqui, meus irmãos, que quando Abraão olha para o seu sobrinho, e creio eu que depois de muito tempo, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda, é uma questão de relacionamento de famílias com Deus. A coisa se tornou tão insuportável que o próprio Abraão, sendo mais velho, com direito de escolher, falou: pode escolher. E aí eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. Porque aí eu vou entender e compreender essa ação de Abraão, Evangelho de João, capítulo 4. Com essa conversa que Jesus tem com a mulher no poço de Samaria. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 21. Jesus está a caminho de Samaria e parou no poço e pediu para que uma mulher de Samaria lhe tirasse água. E dentro do diálogo de Jesus e da mulher samaritana, chegou nesse ponto aqui, versículo 21. E disse-lhe Jesus: mulher, crede-me que é a hora vem, e que neste monte, nem neste monte, e nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura tais que assim o adorem, porque Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, quando eu penso na família de Abraão, que sempre chega no lugar e levanta um altar, quando ele falou: você vai para a direita, eu vou para a esquerda, ou eu vou para a esquerda, você vai para a direita. Porque Abraão não fazia diferença. Se ele fosse para a campina, ele ia levantar um altar. Se ele fosse para a montanha, ele ia fazer um altar. Porque os verdadeiros adoradores, a verdadeira família que adora a Deus em espírito e em verdade, seja em qualquer lugar que ela se estabeleça, ela vai levantar um altar ao Senhor. Então, para Abraão não importava se ele fosse para a montanha, não tinha problema se ele fosse para o vale com a sua família, não tinha problema que ele trocasse de lugar, porque o lugar para Abraão não influenciava, porque Jesus olhou para a samaritana e disse assim: não é nem no monte e nem em Jerusalém, porque o verdadeiro adorador, ele vai me adorar em espírito e em verdade. Pronto. Então Abraão, na sua convicção de fé, ele está tranquilo com a sua família, porque se ele for para a campina, ele vai levantar um altar. Se ele for para a montanha de Manrê, ele vai levantar um altar lá também, e pronto, acabou. E aí então o Ló, com a família que ele tem, e a família que ele tem, envolveu e impactou o relacionamento que ele tinha com Deus. Presta atenção. A família de Ló impactou não outras pessoas por causa do relacionamento que eles tinham com Deus, mas o relacionamento da família de Ló impactou neles próprios em servir a Deus, porque eles passaram a ser carnais e escolher as coisas por vista. E aí no próprio livro de Gênesis, volta lá no capítulo 13, quando então o Abraão toma essa decisão com o seu sobrinho: olha, você pode pegar sua família e escolher o lugar para onde você vai. E Abraão tinha essa convicção plena e certeza de que sua família, onde quer que ela estivesse, ela ia levantar um altar e ia servir a Deus. Isso era fato. Quando Ló decidiu pela campina, porque era o lugar mais bonito que ele havia visto, no versículo 12
do capítulo 13 do livro de Gênesis, versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até, como é que chama a cidade? Sodoma. Então a sua família foi o conduzindo até que ele chegou um dia que ele estava com toda a sua família dentro da onde? De Sodoma. Porque o relacionamento da família de Ló culminou, meus irmãos, no relacionamento que eles tinham com Deus. E o Abraão? Versículo 18. E Abraão armou suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao... Então todo lugar que essa família chegava, ele edificava um altar. Enquanto a família de Ló, com toda a sua casa, sua esposa, seus filhos e todos os seus servos e tudo que ele tinha, ele começou a jogar toda a sua família para dentro de Sodoma e Gomorra. Você pode também lançar os seus filhos para Sodoma e Gomorra. Você pode lançar a sua família no meio desse mundo perdido. Seus filhos não vão saber o que é um casamento. Você não vai ter sentido de casamento na sua vida. Você não vai entender o que é ter um esposo que está disposto a dar a sua vida por causa de você. Talvez você não vai entender o que é um filho e entender que honrar o pai e a mãe é o primeiro versículo com promessa na Bíblia. Porque nós estamos conduzindo as nossas famílias, meus irmãos, muitos, para Sodoma. Porque é o relacionamento que eu tenho com a minha família que acaba culminando naquilo que eu tenho com Deus. Enquanto um faz um altar, o outro coloca a família dentro de Sodoma. Tá certo. E agora, como é que vai resolver isso daí? Muito bem. Capítulo 14 do livro de Gênesis, versículo 1, 2 e 3. E aconteceu nos dias de An-Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, e Kedorlaomer, o rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e estes fizeram uma guerra, e Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admá, e Semeber, rei de Zebuim, e o rei de Bela, que está em Zoar, todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é um mar de sal. Então tinha uma guerra, o mundo entrou em crise. Nós estamos falando tanto de crise, nosso país está em crise, que a crise ainda não chegou, que a crise está instaurada no mundo, os gregos estão a ponto de dar o calote lá em todo mundo, os outros países da Europa estão à bancarrota, e só ouve-se falar de crise. Então, como que no meio da crise a sua família ela vai ser tratada? Como que no meio de uma crise mundial Deus vai cuidar da sua família? E aí a família do Ló, que foi colocada dentro de Sodoma, versículo 12, no meio dessa crise, dessa guerra mundial, que tem fome, que tem morte, que tem peste, que tem tudo aquilo que não presta. Versículo 12: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, o filho do irmão de Abraão, sua fazenda, e foram-se. Você sabe o que o mundo faz com as pessoas no dia da crise? Escraviza você. Você sabe o que o mundo faz com as famílias, está fazendo com as famílias? Atando as famílias de corda curta. Quando o presidente dos Estados Unidos da América foi declarar que era agora permitido que pessoas do mesmo sexo se casassem ali, como é que foi que ele deu a declaração? Ele foi politicamente correto. Não é que ele concordou. Ele disse assim: a América está provando que nós tratamos todas as pessoas iguais. Mas ele não disse que ele concordava com aquilo.
Porque quando você olha a foto dele dentro de uma igreja com toda a sua família, é porque ele tem um sentido de família dentro dele. Mas como ele é um homem do governo, do mundo, e o mundo amarra as pessoas, o mundo engessa as famílias. E aí ele tem que ser o quê? Politicamente correto. Mas isso não, ele não disse que ele concordou com isso, que está certo. Então por isso que a família ela tem sido atacada. Aos poucos tem sido minado a questão de família, de casamento. Bebê quando nasce não tem opção. Ou ele nasce menino ou menina, tá bom? Não tem essa conversa fiada não. E aí no meio dessa guerra, essa família que nunca levantou um altar, ela é escravo e preso. Porque é isso que o mundo está fazendo. Escravizando, prendendo, engessando, domesticando as pessoas. Você sabe o que o mundo faz com as pessoas? É como se você fosse domesticar uma pessoa. Você transforma ele ali naquele que não consegue ver mais nada. Enxerga o que o mundo quer, ouve o que o mundo quer, faz o que o mundo quer. Mas Deus não construiu a família para isso. Deus não está sustentando a família desde a eternidade para isso. E aí no versículo 14, do capítulo 14, ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos na sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Então, enquanto um está sendo preso, o outro está lá em cima do vale, livre, pronto para livrar o seu irmão, cativo deste mundo. Versículo 18, e Melquisedeque, o rei de Salém, aí depois vai virar Jerusalém, trouxe pão e vinho, e este era o sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja Deus, do Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Muito bem. Enquanto um estava preso, o outro estava pronto para livrar a família dele. Não deixa o mundo engessar a sua família. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que a nossa sociedade ela é uma sociedade líquida. O que é uma sociedade líquida? É uma sociedade que é como um líquido, ela não tem firmeza. As pessoas não gostam de coisas de firmeza, irmãos. Hoje o camarada está comprando carro, não está comprando mais carro financiado. Sabe como é que ele compra carro hoje? Pelo leasing. Porque o leasing é um tipo de aluguel, que todo ano, ou a cada 2 anos, você tem a oportunidade de só transferir o leasing. Porque quando você compra um carro financiado, você se obriga a ficar com ele, até você acabar de pagar. Não importa se ele vai cair o preço, não importa nada disso. As pessoas hoje não querem casar. Eles não querem ter uma responsabilidade, uma convicção, uma firmeza na questão de família. Pessoa já pensa em casar, se não der certo. Não tem esse negócio de não dar certo. Não é assim não, meus irmãos. Vamos viver juntos se der certo. Não casa não, porque nós estamos juntos aí, casar estraga. Essas coisas que você escuta. Não, pastor, essa união não foi de Deus. Não, então quem que uniu você então?
Muito bem. Enquanto um está livre com a sua família, servindo a Deus, o outro está preso. Abra sua Bíblia no Salmo 92. Tem um cântico nesse salmo. Como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Salmo 92, a partir do verso 12. O justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Na velhice dará ainda fruto. É como a palmeira. Abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 18. Já estamos quase terminando. Gênesis 18. Agora, depois que Abraão livrou o seu sobrinho com toda a sua família, para onde você acha que ele voltou? Para Sodoma. Ele voltou para Sodoma novamente. Capítulo 18. Agora nós vamos ver como essas duas famílias receberam a presença de Deus. Capítulo 18, versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou os olhos, e 3 homens em pé junto dele. E vendo-os, correu à porta da tenda, ao encontro, inclinou-se em terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Quando Abraão viu a presença de Deus na forma de 3 anjos, ele percebeu quem Deus era, ele percebeu quem estava ali, e ele ainda diz: se a minha casa, a minha família é digna da sua presença, Senhor. E aí ele faz o quê? Versículo de número 7. Correu Abraão às vacas, tomou uma vitela, tenra, boa, deu ao moço, que se apressou em prepará-la, tomou a manteiga, o leite, a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Então essa família, que sempre levanta o altar, ela está pronta para receber toda a presença de Deus. Ela está pronta para ser, como diz o livro de Hebreus, sede hospitaleiros, porque muitos, sem saber, receberam em suas casas anjos. Capítulo 19 do livro de Gênesis, versículo 1. Agora a família de Ló. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se e ao seu encontro, inclinou-se o rosto em terra, ele reconheceu, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do seu servo, passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis a vosso caminho. E eles disseram: não. Porque é uma família que não tem prazer em Deus, e que não tem Deus como prazer das suas vidas. Fica na minha casa? Não.
antes na rua passaremos a noite. Eles preferiam ficar na rua do que dentro da casa de Ló, para você ver como é que se tornou essa família. A gente prefere passar aí na rua. Muito bem. Quando nós temos na Bíblia, meus irmãos, as lembranças da família de Ló, quais são? Primeiro, Jesus diz em Lucas 17: lembrai-vos da mulher de Ló, que se converteu em uma estátua de sal, porque ela amava tanto Sodoma, ela amava tanto este mundo, que quando os anjos estavam arrastando ela com a mão, ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Quando a Bíblia fala, pelas palavras do apóstolo Pedro, sobre Ló, a Bíblia diz que o justo Ló vivia em tormentos no meio da impiedade. Isso está lá em 2 Pedro. Então as lembranças de Ló e da sua família são lembranças tristes, terríveis, porque foi uma família, meus irmãos, que não foi controlada pelo Espírito Santo. Por isso que nós lemos Efésios capítulo 5, a partir do verso 18: enchei-vos não de vinho, aonde há dissolução, não vos embriagueis com vinho, aonde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se o Espírito de Deus não governar a sua vida, se o Espírito de Deus não governar a sua família, a sua casa vai ser embriagada pelo vinho deste mundo e destruída. Se você não é governado pelo Espírito, você não pode cumprir as vontades de Deus. Você não pode executar a vontade de Deus dentro da sua família. E é por isso que Paulo então vem dizer: olha, marido, ama a sua mulher, santifica ela. Mulher, se sujeite ao seu marido. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Mas quando a gente vai ler sobre Abraão, eu quero ler sobre Abraão. Gênesis 18. Estamos quase terminando. Do versículo 17 ao versículo 19. Disse o Senhor: ocultarei eu o que faço a Abraão, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido, e que ele há de ordenar aos seus filhos e a casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O que Deus tinha certeza na vida de Abraão? Que ele ia transmitir a palavra de Deus para os seus filhos, e os seus filhos iam transmitir a palavra de Deus para as suas próximas gerações. Uma família que levanta um altar. Eu conheço Abraão. Eu sei que ele vai ensinar os seus filhos. Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó e de Esaú. Jacó foi pai de Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Benjamim, Efraim. 12 filhos. Seu filho, seu neto, seus bisnetos se tornaram os grandes patriarcas da palavra de Deus. O que vai ser das nossas próximas gerações, meus irmãos? Falam para mim, das nossas famílias. Você não parou para pensar ainda na sua família? Pois comece a pensar.
Eu quero ler só uma citação de Jacó, quando ele vai abençoar os filhos de José. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 48, para a gente terminar. E quando eu for pregar sobre perdão, aí eu peço perdão para vocês do tempo que eu demorei hoje. Capítulo 48 do livro de Gênesis, versículo 14. José levou seus filhos para Jacó abençoar. E aí, versículo 14. E aí Deus já tinha mudado o nome dele para Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, e ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andam os meus, presta atenção na Bíblia, o Deus cuja presença andaram os meus pais. Quem são eles? Versículo 15: Abraão e Isaque. O Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este. Então pode ficar tranquilo. Descansa o seu coração. Versículo 16. Aliás, até o versículo 15 só. Não, vamos ler o versículo 16. Né? O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como os peixes e em multidão no meio da terra. Quando Jacó, o neto de Abraão, foi abençoar já os filhos de seus filhos, o Deus de meus pais, o Deus que me sustentou desde quando eu nasci. Família é sustentada por Deus, e é Deus quem vai nos sustentar até o fim. Levante o seu altar, coloque sua família nele, mostre para eles a convicção e plena certeza que você tem dentro do seu coração. O Deus de meus pais. Amém? Vamos mais uma vez orar, agradecer a Deus. Temos aqui nessa noite, a visita de nossa querida irmã Edinha. A irmã Edinha, ela foi vizinha há muitos anos do irmão César Cavalcante, E ela estava retornando aqui para o Oriente, e o César falou: tem uma igreja lá, tem um camarada lá que trabalhou comigo lá na Nestlé do Brasil. Vai lá. Ele falou que ia vir hoje. Olha! A gente está com saudade dele. Ele trabalha À noite. Nós estamos com saudade dele mesmo. Saudade do Luiz, do Marco, da Alessandra. A gente não esquece dele, não. E aí temos o filho também, de nossa irmã. Como é que é o nome do nosso rapaz aí? Július. Muito bem, Július. Que Deus te abençoe. Tá bom? Que legal. E abençoe também o seu Luiz, Deus abençoe ele. Vamos orar.
Senhor Deus e amado Pai, queremos então te render graças, Senhor, por essa noite, por esse privilégio de estarmos na Tua presença, de ouvirmos a Tua palavra, e que ela seja, Senhor, viva e eficaz nas nossas vidas, e que possamos ter, Senhor, compreendido, Senhor, a família, Senhor Deus, que coloca a prioridade, Senhor, em primeiro lugar, a convicção plena de sua fé em servir a Deus, entendendo, Pai, compreendendo que Ele é o mantenedor de toda a vida e que Ele, Senhor, o nosso Deus, na pessoa de Cristo, Ele vai nos sustentar, o nosso Senhor, até o fim de todas as coisas. E que como o nosso Deus tem cuidado de nós até o dia de hoje, Ele continuará, Senhor, nos abençoando. Queremos te agradecer por todas as famílias aqui representadas. Cuida, Senhor, de nossos filhos. Cuida, Senhor, nós te pedimos dos nossos netos, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha arrebatar, Senhor, o seu povo, a sua igreja. E te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja então cuidando das famílias. E que realmente, Senhor, o Senhor esteja estruturando, Pai, pela sua palavra, essas famílias, esses corações, e trazendo nelas, Senhor, a pleno entendimento, a sua obediência. Pai querido, toca, Senhor, em cada coração, através do Teu Espírito e da Tua palavra. E é em nome de nosso Senhor que nós oramos. Oramos por aqueles que não estão aqui. Oro, Senhor, pela gravidez da Sara, que o Senhor esteja cuidando dela, Senhor. Pelo irmão Renivaldo que está viajando, pela vida do César, Senhor, de toda a sua família. Agradecemos, Pai, a presença do Júlio. O Senhor esteja cuidando dele, de sua mãe, de seu pai, e abençoando mesmo, Senhor, a sua casa. Abençoe todas as famílias aqui, Senhor, representadas. Abençoe, Senhor, com a sua palavra. E é em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que nós oramos, e sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Dia 3, sexta-feira, Quintana. Se a gente for liberar uma Kombi aqui para ir para lá, essa Kombi tem que sair daqui no mínimo 6h30, porque ela vai demorar no mínimo uns 40 minutos, a quase 1 hora para chegar lá. Porque a Kombi é devagarzinho, a gente vai abastecer, colocar gasolina para não acabar dessa vez no meio do caminho, né? Que nem da outra vez. A gente vai cuidar disso aí. E aí a gente vai sair daqui 6h30, tá? Vai ter culto lá no sítio do irmão Zé Leiva, vai ter culto, vai ter muitas igrejas lá, muitos irmãos de todos os lados aí. E depois do culto a gente vai ter uma confraternização, vai ter um chazinho, um café, um bolinho lá que as irmãs vão levar um bolinho, né? Um bolo de cenoura, não precisa ser um bolo enfeitado, um bolo simples, né? É com simplicidade que a gente faz as coisas, tá bom? Então você que for querer ir de Kombi, esteja aqui às 6h30. 6h30 essa Kombi tem que sair daqui, porque ela vai a 60 por hora, quando pega o embalo 70, então é assim que funciona, tá bom? E os demais irmãos aí se preparem, se aprontem, se preparem mesmo para poder ir, tá bom? E vamos lá fazer a nossa parte com os nossos irmãos. O irmão Rodrigo deu a notícia para mim, né? A irmã Brasília, que é a mãe da irmã Nina, terça-feira a gente saiu de lá, parece que um pouquinho mais tarde ela caiu e quebrou o braço, né? Caiu, teve uma fratura no braço. Vamos orar por ela também, né? Irmã Brasília, o nome dela, tá bom? Então, agradeço. E nós vamos ter a nossa confraternização agora. Por favor, não vá embora, tá bom? Tem um bolo, tem um salgado, tem um refrigerante para você tomar. Por favor, não vá embora. E aí a gente vai comemorar, então, os aniversariantes desse semestre. Eu não sei o nome de todos. E talvez o seu nome não esteja lá. E você fez aniversário nesse semestre agora. E então, nós vamos, então, cantar parabéns para você. E você já se sinta então aí, não é, homenageado pelo seu dia. Não vou perguntar que dia que você fez ou quantos anos você tem, tá bom? Tá certo? Então vamos aí, você que pode ficar de pé, vamos cantar parabéns. Vamos lá, do nosso jeito. Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida, toda felicidade, muitos anos de vida. Cristo ao seu lado, como deve sorrir, e a vida lhe seja um eterno sorrir.
aniversário para você que fez aniversário nesse semestre. E que Deus abençoe você ricamente. Amém? Então vamos nos preparar para o nosso festividade. Vamos lá. Vamos liberar a nossa mesinha aqui. A gente usar ela.